Queria então falar hoje o tema recomeçar. Eu vou ler só esse versículo e a gente vai desenvolver aqui a mensagem. Diz assim a palavra de Deus, ó: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Olha lá. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque estamos aqui nessa tarde, nesse início de noite, e se estamos aqui é porque o Senhor permitiu que estivéssemos. O Espírito Santo do Senhor nos trouxe até aqui, e eu creio que por um propósito. O Senhor não deixa uma folha de uma árvore cair ao chão se não tiver um propósito. Então nós cremos que hoje existe um propósito, e que a tua palavra fale conosco, que a tua palavra nos mude, que a tua palavra gere em nós transformação, que gere em nós uma nova perspectiva para podermos recomeçar, talvez em algumas áreas que precisamos. Que o teu Espírito fale conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que verdadeiramente precisamos ouvir. Que a tua palavra nessa tarde, nessa noite, venha numa boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Só você que ama a palavra de Deus, dá um brado de vitória aí e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Graças a Deus. Queridos, eu quero ministrar sobre o tema, anota aí, esse tema que está na tela aí: recomeçar. A graça que permite o recomeço, tá? A graça que permite o recomeço. Então aqui já está resumindo tudo, né? O que é que permite o recomeço na nossa vida? É a graça de Deus. Nós só conseguimos recomeçar por conta da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nem aqui nós estaríamos hoje. Então eu queria fazer essa introdução, dizer então que a nossa vida, ela é cheia de momentos que muitas vezes a gente se encontra no fundo do poço, momentos talvez marcados por erros, por falhas, por arrependimentos, né? E no Evangelho, nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, Jesus nos ensina então que Deus, Ele é especialista em recomeços. Então, nessa mensagem, desse tema que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai fazer um paralelo aqui. Eu quero trazer 3 personagens que tiveram a oportunidade de recomeçar. E aí a gente vai analisar cada um deles e a gente vai refletir sobre essa mensagem que Deus quer falar conosco nessa noite. O primeiro deles que eu queria começar, ele está em Mateus 27:4. Você pode abrir para mim, Mateus 27:4. Isso, coloca lá para mim na tela, Mateus 27:4. Isso, olha lá. Vamos no primeiro? Começa no 27:1, vai lá, aí a gente lê até o 4 para a gente entender melhor. Olha lá. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e ao ancião. Agora o 4, dizendo, então Judas vai trazer as moedas de prata e ele vai dizer nesse momento: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Tem uma outra versão que ele vai dizer o seguinte: que nos importa? Isso é responsabilidade sua. Eles vão dizer para Judas. Então o primeiro exemplo que eu quero trazer aqui é o exemplo de Judas, porque Judas, a Bíblia vai nos dizer que ele teve também uma oportunidade para recomeçar. Judas, ele andou com Cristo, andou com Jesus,
ele participou de todos os atos que Jesus fez juntamente com os seus discípulos. Judas, ele senta à mesa da ceia, num ato final ali com Cristo. Judas, ele viu todos os milagres que Jesus fez. Judas, ele estava presente quando Jesus fez a multiplicação de pães e peixes. Judas estava presente quando Jesus, ele transformou água em vinho. Judas estava presente em vários atos que Jesus fez, quando Jesus cura a sogra de Pedro. Judas estava presente. Judas estava no barco quando todos achavam que a tempestade ia naufragar o barco ou afundar o barco. Judas estava presente. Mas a Bíblia diz que Judas, por um momento, por uma atitude, Judas então ele vende Jesus, ele traz Jesus por 30 moedas de prata. O que seria hoje 30 moedas de prata? Eu lembro que numa época aí eu tinha feito uma pesquisa, não fiz dessa vez, mas eu lembro que eu fiz uma pesquisa numa época aí, e no valor de hoje daria mais ou menos, pastor Carlos, uns R$2.000. É o valor que Judas, ele vendeu o mestre, traiu o mestre, perdão. Ele então entrega o mestre. E a primeira coisa que eu aprendo aqui com Judas, falando sobre recomeçar, anota aí a primeira lição que a gente aprende, é que o peso da culpa sem restauração. Essa é a lição que eu aprendo na figura de Judas. O peso da culpa sem restauração. Judas então ele é conhecido por ele trair Cristo por essas 30 moedas de prata. E quando ele percebe então a gravidade daquilo que ele havia feito, ele então, consumido pela culpa, ele tenta devolver o dinheiro. E ele vai então declarar: pequei traindo sangue inocente. Então ele sente esse peso da culpa, porém ele não vai conseguir participar dessa restauração. Isso muitas vezes acontece na nossa vida. Nós sentimos o peso da culpa, talvez de trair Cristo por tantos motivos. Quando é que eu tenho uma atitude de trair Cristo, pastor? Quando eu posso fazer o certo e não faço, estou traindo a Cristo. Porque se eu sou um cristão, eu tenho que ser o quê? Um pequeno Cristo nessa terra. Eu tenho que andar em verdade, eu tenho que andar em justiça. Então, se eu posso fazer a verdade e eu não faço, eu de certo modo também estou traindo a Cristo e estou perdendo também essa capacidade de ser restaurado. Se esse peso da culpa, ele vem sobre a minha vida e eu não consigo passar pelo processo da restauração. Talvez você conheça pessoas que carregam o peso da culpa por anos, por décadas. Pessoas que até hoje não conseguem perdoar nem as pessoas e nem a si mesmo. E aí então, quando eu tenho esse peso da culpa, eu carrego esse peso da culpa sobre a minha vida, eu não consigo ser restaurado por Deus, porque eu não me permito, eu não dou a oportunidade para participar do processo de restauração. Quantas pessoas você conhece que talvez tenham uma vida amargurada? Pessoas, irmão, até desculpa o termo da palavra, mas gente azeda. Conhece gente azeda? Não olha do lado não, para não ficar chato. Mas você conhece gente azeda? É gente que ela é azeda, ela é amarga. Pessoas que talvez carregam consigo o peso de culpa por alguma coisa, mas não significa que porque talvez em algum momento houve uma culpa, houve um erro, houve uma falha, não existe a oportunidade da restauração. Deus te trouxe aqui nesse início de noite para dizer para você que independente daquilo que você passou, independente do caminho que você fez para chegar até aqui, talvez em algum momento da tua vida houve alguma falha, houve algum erro, Deus está dizendo que nessa noite, se você se arrepender e colocar diante dele todo o peso da culpa, ele é levado por ele em nome de Jesus, e você sai daqui pronto para ser restaurado, para ser direcionado, para ter um novo destino, para começar uma nova vida, para ter uma nova história.
Deus está dizendo que, independente do remorso que seja profundo, ou seja, talvez um abismo que você tenha entrado, Deus está aqui nessa noite. Ele abre uma oportunidade de recomeço para a tua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o jugo de Cristo, ele é suave, e o fardo dele é leve, ou seja, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o medo, toda a culpa, tá? Tudo aquilo que ficou, tudo aquilo que ainda talvez te traz algum desconforto, para que hoje ainda comece o processo de restauração na tua vida, e você saia daqui livre para viver o novo de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Aleluia, aleluia. Fiz uma anotação aqui importante, a palavra remorso, porque Judas, quando ele vê o que ele fez, ele sentiu remorso, um remorso profundo. A palavra remorso, ela no grego, ela é a palavra metamelomai, que significa então a ideia de uma dor emocional intensa, mas sem uma transformação. Conhece gente assim? Tem remorso, mas nunca luta para ser transformada. Você olha para a pessoa, ela fala: estou com remorso, mas não quer mudar. Não adianta nada. Tem gente que todo dia tem remorso, mas vontade de ser transformado não tem, vontade de mudança não tem, vontade de recomeçar tudo novamente não tem. Até tem uma história que diz que estava tendo uma festa na floresta. Começou uma festa lá na floresta e tal, aquela coisa toda. De repente disseram assim: mas festa sem uma música não dá certo. E aí disseram assim: quem tem coragem de ir na floresta vizinha e convidar o porco violeiro, que é o que tocava o violão e animava a festa na floresta? E aí ninguém falou nada. Aí falaram assim para o macaco assim: vai você, que você é mais rápido, você vai pulando de galho em galho, rapidinho você traz o porco aqui para animar a festa. Aí o macaco falou assim: não quero ir não. Aí a tartaruga falou assim: eu vou. E aí, como ninguém queria ir, a tartaruga falou: eu vou. Passou 5 horas, irmão, e ela não voltava. Aí o leão subiu numa pedra assim e falou assim: já se passaram 5 horas e a tartaruga não chegou. Será que ela está voltando ou a gente vai ter que ir atrás dela? Aí de repente ela falou assim: se começar a me perturbar eu nem vou. Já fazia 5 horas e ela não tinha saído do lugar. Não olha do lado não, mas conhece gente assim? Sabe o que tem que fazer, mas não faz. E o tempo passa, a semana passa, os dias passam, o mês passa e nada acontece. Você fala com a pessoa, ela está cheia de remorso, mas vontade de ser transformada não existe. Você sabe o que aconteceu aqui com Judas? Foi isso que aconteceu. Ele ficou cheio de remorso, mas ele não buscou quem poderia mudar o peso da culpa dele. Jesus está falando conosco aqui de uma forma, de uma maneira muito especial, porque Ele quer e Ele está oportunizando para mim e para você o recomeço. Mas nós precisamos lançar sobre Ele o peso da culpa, para que a restauração comece de uma forma imediata sobre a nossa vida. Quando Judas não procurou a restauração em Cristo, ele nesse momento, ele subestima o alcance do amor de Jesus. Todas as vezes que eu e você não buscamos em Cristo a nossa restauração e lançar sobre Ele o peso da culpa, nós estamos subestimando o alcance do amor de Cristo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar. Se eu e você nos arrependermos e dissermos: Senhor, eu quero um recomeço, eu preciso de um recomeço, me ajude a recomeçar, lançando sobre Ele tudo aquilo que aconteceu, toda frustração, toda humilhação, tudo aquilo que não nos faz bem. O amor do Senhor, Ele nos alcança e Ele é poderoso para nos dar um novo recomeço. Queridos, a Bíblia diz que o filho pródigo gastou tudo que ele tinha recebido do pai.
o pai tinha tudo para dizer para ele assim: volta para onde você está vindo. Você tinha tudo aqui dentro, mas você gastou tudo de uma forma dissoluta, irresponsável, e agora veio sem nada. Vai lá atrás dos seus amigos, volta lá atrás dos porcos lá, é lá que você merece, porque eu te dei tudo aqui dentro e você jogou tudo fora. Mas não foi isso que o pai fez, sabe por quê? Porque o amor de Deus, como foi ministrado aqui ontem, é diferente do nosso amor. Porque o nosso amor, ele busca interesses pessoais, e se existe mágoa ou algum sentimento ruim, a gente já não quer mais a pessoa. Mas o amor de Deus, ele é diferente. É por isso que a gente nunca vai entender o amor de Deus, porque o amor de Deus é o amor que nos acolhe, é o amor que nos aproxima. Deus, se nós nos arrependermos, Ele é fiel e poderoso para restaurar e nos dar um novo começo. E é isso que aconteceu com o filho pródigo, quando ele chegou e ele falou: pai, eu pequei contra o Senhor e pequei contra o céu. O pai abraçou e falou: já entendi tudo, não precisa dizer mais nada. Você acaba de chegar na casa do pai, aquele que tem amor suficiente para proporcionar para você um novo recomeço. Prepara roupa nova, anel bota no dedo, sandália nova, e prepara um banquete, porque hoje é noite dos arrependidos recomeçarem novamente. Será que tem gente aqui nessa noite que está disposto a recomeçar? Então dá um brado de vitória aí e uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Aleluia! Até o homem que toca ficou sem louvor. É difícil achar um agora, né? Poderia tocar aquele impressionante, infinito. Vai só para dar uma quebradinha, vai. Dá? Então, Judas, ele teve a chance de recomeçar, mas ele não aceitou que essa não seja a nossa história. Amém? Fica tranquilo, está só começando, vai melhorar. Segundo personagem que teve a oportunidade de recomeçar, Lucas 23:39, diz assim, ó: então um dos malfeitores que estavam pendurados, aqui agora é no momento da crucificação, os dois ladrões, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Se o primeiro, ele tem o peso da culpa sem ser restaurado, o segundo exemplo, que é esse malfeitor aqui, ele despreza a oportunidade de recomeçar. Conhece gente assim? Queridos, tem pessoa que você dá toda a oportunidade do mundo para ela, mas ela não quer. Você quer, as pessoas que estão ao seu lado querem, mas a pessoa não quer. E ela despreza a oportunidade de recomeçar. Porque quando a pessoa fala assim, agora não, às vezes até você continua orando, Deus vai trabalhar, mas tem gente que ela não responde desse jeito. Tem pessoas que ela despreza a oportunidade de recomeçar. Está com tudo na mão, mas ela despreza a oportunidade de recomeçar. A Bíblia diz que ele estava pendurado. Volta o texto 23:39. Um dos malfeitores que estava pendurado, ele estava crucificado. Tem gente que nem crucificado vai. Tem gente que nem pendurado vai. Tem gente que está se arrastando, pendurado. Pendurado como, pastor? Pendurado talvez nas suas emoções, porque ali já era o estágio final, a última oportunidade da vida dele. Ele não quer. Quando eu fazia capelania, uma vez um professor meu contou uma história que aquilo ali chocou a gente.
Ele foi atender uma pessoa num hospital que estava no estado terminal, últimos dias. E essa mulher disse assim para ele assim: capelão, eu queria fazer um pedido para você, se fosse possível. E ele falou: depende, se for, eu posso fazer o máximo possível, depende do pedido. Ela falou assim: olha, é o seguinte, eu tenho um filho que a gente já brigou faz mais de 10 anos, coisa boba, não foi nada sério, mas a gente teve uma discussão, e ele pegou o filho junto com a esposa e falou assim para mim em casa assim: eu nunca mais volto aqui, e a senhora também nunca mais vai ver seu neto novamente. A criança ainda era pequena, já tinha passado 10 anos, ele nunca mais pisou na casa da mãe dele, e nem deixou o neto ver a avó. E ela estava no estado terminal. Ela falou assim: eu não sei quantos dias eu vou ficar aqui, você poderia ir lá, conversar com o meu filho, e pedir para ele vir aqui pelo menos 5 minutos, falar comigo, que eu quero pedir perdão para ele, se eu fiz alguma coisa eu quero pedir perdão para ele. E aí o capelão disse assim: eu vou, né, gente, é uma questão, né, eu vou lá, dá o endereço. Catou o endereço e bateu lá na porta da casa do filho. Chegou lá, o filho atendeu, porque não sabia quem era. Ele disse assim: olha, eu sou capelão do hospital assim, 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 sua mãe está internada lá, e ela pediu como última oportunidade, talvez para ela, se você pudesse ir lá 5 minutos, ela quer conversar com você. Você sabe o que ele falou para o capelão? Ele disse assim: se morrer, não precisa nem me avisar, porque nem no velório eu vou. Diz que passou uns 2 dias, ela morreu. Tem gente que é assim. Tem gente que ele despreza uma oportunidade. Talvez Jesus esteja falando conosco como igreja nessa tarde, e dizendo para nós quantas oportunidades, coisas que nós temos para recomeçar novamente. E Jesus está dizendo: não é porque deu errado daquela vez que vai dar agora. Deus está dizendo que Ele tem uma nova oportunidade, mas não despreze isso. Não despreze isso no seu coração. A Bíblia diz que esse homem, ele estava crucificado, mas mesmo assim ele continuou dizendo assim para Jesus: você não é o Cristo? Ele estava insultando Jesus, dizendo: você não tem poder, então saia daí. Saia daí, salva a si mesmo e salva a nós. Então tem pessoa que trata assim as coisas de Deus com desprezo. Esse ladrão então, ele representa aqueles que mesmo diante da verdade ou da oportunidade de recomeçar, ele endurece o coração. Jesus te trouxe aqui nessa tarde para dizer para você: se existem áreas na sua vida que você precisa amolecer o seu coração para recomeçar novamente, faça isso, que você não vai perder nada. O Espírito Santo está aqui, ele vai te ajudar nessa tarde, em nome de Jesus. Esse homem então, ele foi condenado pelos seus atos, mas em vez de reconhecer a sua culpa, ele continuou rebelde até o fim. Conhece gente que é rebelde até o fim? Acabei de contar uma história aqui. Tem gente, irmão, que ele morre em cima de uma cama, mas ele não recomeça novamente. Relacionamentos que podem ser recomeçados, mas a gente endurece o nosso coração, com Deus principalmente. E Deus está dizendo para nós: quantas vezes nós estamos tão cegos pelo nosso orgulho, ou pela dor, que nós não enxergamos a mão estendida de Deus ao nosso lado. E Deus está dizendo: essa tarde, esse início de noite, é o momento em que a mão de Deus está estendida sobre nós, e dizendo para nós: existem coisas no nosso coração que precisam ser amolecidas. Não endureça o seu coração, porque esse homem, ele perdeu a chance de mudar o seu destino, porque ele endureceu o seu coração. Ele foi crucificado e foi condenado, com a oportunidade de recomeço do lado dele. Eu queria dizer algo muito importante para você aqui nessa noite. 2025 é um ano de oportunidade de Deus para a tua vida. Eu fico pensando aqui, o que esse homem pensou, porque assim, era questão de horas ou minutos ali, ele já ia morrer, ele não tinha outra oportunidade, mas ele desprezou a oportunidade de recomeçar. Eu vou dizer o que o Espírito Santo está dizendo no meu coração.
E eu preciso dizer isso para mim em paz, ir embora hoje para casa. E o que eu quero dizer para você, que o Espírito Santo está dizendo para mim, é o seguinte: talvez hoje seja a sua última oportunidade. Talvez você não tenha outra oportunidade na tua vida. Não estou dizendo que você vai morrer, irmão, pelo amor de Deus. Mas também pode acontecer com qualquer um de nós. Mas talvez hoje seja a última oportunidade para você olhar para aquela pessoa e falar: me perdoa. Para você olhar para aquela pessoa e dizer assim: não fui justo contigo, eu quero recomeçar. Talvez esse sentimento tenha pendurado você numa cruz que todo dia sangra, machuca, fere. Talvez esse sentimento no seu coração, que é como esses pregos que pregam a sua mão e a sua perna e não deixa você andar, porque uma pessoa crucificada, ela não tem movimento mais, está tudo parado, está tudo sangrando, é uma questão de horas. E Deus está dizendo, a oportunidade de recomeço está aberto aqui nessa tarde. Deus está dizendo que se você abrir teu coração hoje, os pregos que te crucificam, eles saltarão para fora, e você sairá dessa cruz que talvez você carrega ela há anos pela tua vida, mas é uma oportunidade de recomeço, e Deus está te oferecendo isso hoje e dizendo para você: vamos recomeçar. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. Meu Deus, nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Faça isso, faça isso. Fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia, graças a Deus. Se o peso da culpa o deixou sem restauração e o outro desprezou a oportunidade, nós temos uma terceira pessoa, que essa representa você aqui nessa tarde. Qual que é, pastor? A graça que permite o recomeço. Onde é que está, pastor? Lucas 23, 42, olha lá. Então disse a Jesus: Senhor. Primeira coisa, um coração arrependido e disposto a recomeçar, ele sempre vai reconhecer Cristo como Senhor. Você sabe por que Judas traiu Jesus? Procura nas escrituras, depois você me mostra se existe alguma fala de Judas chamando Jesus de Senhor. Procura e me mostra, que eu quero ver. Você sabe por quê? Porque Judas, em algumas escrituras e algumas falas, ele vai chamar Jesus de mestre. Mestre é uma coisa, Senhor é outra. Se Jesus fosse realmente o Senhor de Judas, ele nunca teria vendido ele por 30 moedas. Mas enquanto a gente ainda continuar chamando Jesus só de mestre, a gente ainda vai correr o risco de vender ele em qualquer situação. Mas a partir do momento em que a gente começar a chamá-lo de Senhor, tudo vai mudar. A Bíblia diz que ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Sabe aquele dia que você está sangrando, irmão? Sabe aquele dia que você não tem força para nada? Sabe aquele dia que a tua força já foi embora e você não tem mais resistência? Sabe quando você olha uma situação e diz assim: eu não tenho mais condições psicológicas, nem física e nem emocional para lidar com isso? Sabe quando você olha e diz assim: não dá mais, não tem como, eu não encontro saída. Parece que eu estou pregado, parece que eu estou crucificado, parece que é uma questão de horas para tudo terminar. Você sabe quando é que a saída chega?
quando a gente mesmo ferido e sangrando, a gente ainda continua dizendo: Senhor, Senhor. O dia que você não tiver nenhuma palavra para dizer, lembra dessa: Senhor. A Bíblia diz que aquele homem crucificado, condenado, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. O outro ladrão, mesmo em meio à dor da crucificação, esse ladrão agora, ele reconhece a sua culpa, porque ele diz assim, ó, no 40: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. Ele vai repreender o outro que tinha falado aquilo, e ele diz assim: e nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Você sabe quando a restauração e o recomeço vai iniciar na nossa vida? Quando a nossa fala mudar. É quando a gente parar de colocar a culpa nos outros e dizer: não, eu errei mesmo, eu falhei mesmo, mas Senhor, lembra-te de mim. É quando a gente olhar e disser assim: eu pisei na bola mesmo, a culpa foi minha, sou eu que estou fazendo errado. Mas a gente olhar e dizer: Senhor, olha para mim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me dá força para recomeçar, Senhor, me mostra um novo caminho. Então a fala muda de alguém que é um crucificado, mas não arrependido, para alguém que se arrepende, que é um recomeço. Então essa fala, ela é diferente. E quando ele fala, ele encontrou nesse arrependimento a chave para um novo recomeço, e ele recebe de Jesus uma promessa. Qual é a promessa de Jesus? No 42, Jesus vai dizer para ele então, no 43: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus olhou para ele e disse assim: não importa onde você está, não importa se você está crucificado, não importa se você está sangrando, não importa se existe alguma situação que prende você e você não consegue se mexer, mas a partir do momento em que você olhou para mim e me disse: Senhor, lembra-te de mim, a palavra para você é essa: não será amanhã e nem depois da manhã, ainda hoje estará comigo no paraíso. Jesus olhou para ele e disse assim: fica tranquilo que ainda hoje eu mudo você de ambiente. Deus está agora respondendo algumas orações e dizendo para você: fica tranquilo que ainda hoje eu visito aquela causa que você precisa, ainda hoje eu abro aquela porta que você precisa, ainda hoje eu toco naquilo que precisa ser tocado, eu restauro aquilo que precisa ser restaurado. É Jesus dizendo para todo coração arrependido e disposto a recomeçar: a minha ação, a minha atitude não é amanhã, mas é a partir de agora. Eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida e dizer para você que a partir de hoje muita coisa vai começar a mudar na tua vida em nome de Jesus. Mas existe uma condição. Qual é? Senhor, lembra-te de mim. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero te buscar. Senhor, eu quero viver algo novo. Senhor, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Senhor, eu acho isso aqui tão lindo. Você sabe por quê? Porque o ladrão da cruz, ele sobe como um ladrão, mas ele desce como alguém livre. Eu vou repetir, que talvez você não entendeu. Eu vou repetir. Ele sobe como um ladrão, mas quando ele sai de lá, ele sai livre. Sabe o que Jesus está dizendo aqui hoje? Que quando você sair daqui desse lugar hoje, você sai livre desse peso, dessa culpa, desse sentimento, dessa coisa que toma conta de você e traz um peso para a tua vida. E Ele está dizendo: ainda hoje você vai experimentar do paraíso na terra. Que coisa mais linda! Deus está dizendo que mesmo com o pé na terra, você vai começar a vivenciar coisas eternas, porque a partir de hoje existe um recomeço liberado sobre a tua vida. Você pode aplaudir e glorificar a Ele?